Então, o nosso artigo 170, que é tão bonito no temperamento dos princípios, não está aplicado no caso do artigo 40, parágrafo único, exatamente porque o nosso prazo é longo demais. Isso leva também a uma outra consideração rápida, que é o próprio 173, parágrafo 4º, que proíbe o abuso de posição dominante e a dominação dos mercados, também está descumprido. Por quê? Porque nós estamos permitindo um monopólio longo demais. Essa não é a ideia da lei de patentes, não é a ideia do TRIPS, e não é a ideia adotada em quase todos os países. Então, nós estamos dando uma proteção desproporcional. O parágrafo único faz um equilíbrio muito perfeito diante de uma situação brasileira que é a origem do problema e que deveria ser ferido não jogando o dispositivo fora, porque ele seria inconstitucional, mas indo ao cerne do problema. E eu vou abordar em dois planos. O parágrafo único do artigo 40, ele não faz uma tripla proteção, uma proteção exagerada. Ele tem que ser lido junto do caput do artigo 40. O caput diz: a patente vai ser protegida por 20 anos, desde a apresentação do pedido de patente. O parágrafo único vem e diz o seguinte: em qualquer situação, para os inventos, um prazo mínimo vai ser de 10 anos da concessão da patente. Então, ele está dizendo o seguinte: se o órgão demorar inacreditáveis 12, 13 anos, 11 anos, portanto, mais de 10 anos, este detentor da patente terá uma proteção mínima de 10 anos. Por quê? Porque se o órgão demorar 18, o legislador entendeu, cravando um equilíbrio, que 2 anos só de direito pleno, de exclusividade, não seria suficiente. Quando a gente vai para a regra propriamente, e aí é o ponto, artigo 5º, inciso 29 da Constituição, o que está dito lá é simplesmente o seguinte: a lei vai assegurar um privilégio temporário. Ora, um artigo 40 que diz que o privilégio tem 20 anos e que, se demorar, pelo menos 10 vão ser assegurados, definiu, e eu posso concordar, posso discordar da opção do legislador, mas definiu em absoluta observância do preceito constitucional. Legislador, defina um privilégio temporário, aprazado, que termine. Ele definiu 20 anos, na esteira do que é mais ou menos no mundo, e tratou de uma situação excepcional para um quadro do Brasil de um órgão que, embora esforçado, não consegue registrar algumas patentes. Qualquer justificativa é automática a extensão da patente. Consequência, se a demora na patente for por causa do requerente da patente, ou porque ele faz um evergreening, coloca uma série de patentes ali que não vão ser concedidas e fazem demorar todas as extensões, ele vai ter um prazo de 30 anos. Ninguém, ou quase ninguém, corre o risco de afrontar o artigo 44, ou seja, tentar usar o período de pós-registro e produzir algo que tem pedido de registro. Na prática, é o período inteiro, sim. Na prática, pode ser um prazo indeterminado, sim. As patentes, elas envolvem não uma proteção à propriedade, mas um incentivo à ciência e tecnologia, incentivo à inovação. Nada contra explorar produtos pós-vencimento das patentes, é natural, aumenta a concorrência, é bem-vindo. Mas por que dar um prazo mínimo de direito a assegurar de 10 anos é inconstitucional? Porque fere o artigo 3º, que diz que são fundamentos a sociedade justa, o bem de todos, o desenvolvimento. Bom, mas o bem de todos também se faz com o desenvolvimento de ciência e tecnologia, com respeito à inovação das universidades, dos centros de pesquisa público. O desenvolvimento de um país não se faz sem que o país possa ter centros de desenvolvimento de tecnologia. O que mais me fere é dizer, no argumento da constitucionalidade, é dizer que, se não se reconhecesse a constitucionalidade, estaria se ferindo a inovação. Não. O que o artigo 40, parágrafo único, faz ao dar um prazo excessivamente longo e indeterminado é exatamente estimular o free riding, ou seja, o sujeito que fica, em vez de ele investir em outra inovação, ele fica atrasando o processo, ele fica trazendo patentes para fazer evergreening que nunca vão ser concedidas, para atrasar todo o processo. Nenhum país do mundo admite isso, admite que simplesmente se conceda uma extensão sem verificar se a demora é imputável ao órgão ou aos órgãos. E tem um segundo argumento, aí também de fato.
A enorme maioria das patentes registradas no Brasil são estrangeiras. Portanto, estender demais o prazo significa sufocar a inovação nacional. Nós temos que pensar na inovação. Isso que me fere no argumento da constitucionalidade, quando fala que nós estamos indo contra a inovação. Estamos indo contra a inovação nacional. A partir de um episódio de Covid, querer se fazer uma rediscussão de algo que está vigente há 25 anos, pensando que isso vai resolver o problema da pandemia, eu acho que é muito, muito, muito arriscado para a segurança jurídica. Eu acho que o momento é agora de pensar em regulação nisso, o momento é agora de pensar em regulação de bem comum. Se for o caso, o momento é agora de pensar em licenciamento compulsório